Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai fazer agora aqui então mais um exercício de tensão de flexão, tá? O exercício fala o seguinte, né? Ó, a viga está sujeita ao carregamento mostrado na figura. Suas dimensões de seção transversal A, valor de A aqui é 180 milímetros. Determine a tensão de flexão máxima absoluta aqui na viga, tá? Beleza. Então a gente tem a viga aqui, a gente tem um trecho aqui apoiado e um pedacinho em balanço. Nesse trecho aqui a gente tem uma carga de 40 kg por metro e a gente tem aqui ainda essa carga pontual. E aqui é a seção, né? Uma seção T invertida, né? Uma seção T de cabeça para baixo aqui mais ou menos, como se fosse o formato dessa nossa viga. Lembram lá, para calcular a tensão de flexão, o que a gente precisa determinar primeiro, né? Nós precisamos determinar os esforços solicitantes internos, né? Que é a partir do momento fletor interno que nós vamos depois calcular qual que é a tensão atuante na nossa seção transversal ou em algum ponto requerido da seção transversal, né? A gente consegue calcular a tensão máxima ou a tensão em um ponto qualquer ali, beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? Primeiro a gente vai determinar os esforços internos, né? O diagrama de aumento fletor e depois a gente parte para os demais cálculos, beleza? Então vamos lá. Primeiro passo, então, é determinar os esforços solicitantes internos, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, primeiro passo, vai fazer os esforços internos. Esforços internos. Então vamos montar um diagraminha de corpo livre aqui para a gente achar as reações de apoio de início, tá? DCL, né? Diagrama de corpo livre, tá? Vamos lá então. Vamos fazer esse diagraminha aqui. Então o que a gente vai ter nesse diagrama aqui? A gente vai ter esse aqui é um apoio de segundo gênero, tá? E esse aqui começou um rolete é um apoio de primeiro gênero. Então a gente tem aqui, ó. A gente tem aqui no apoio A uma carga AY, né? Uma carga AY e uma carga AX, tá? Aqui a gente tem uma carga BY. Aqui a gente tem essa carga de 60 kN. E a gente tem a força resultante dessa carga de 40. Essa força resultante, né, como é uma carga uniformemente distribuída ao longo de 2 metros, ela vai estar a resultante dela bem aqui no meio, né? E essa resultante vale então 40 vezes 2, que é igual a 80, né? 80. Então aqui, vou colocar aqui kilonewtons e aqui kilonewtons, beleza? E as distâncias aqui, né? As distâncias aqui são então, olha só, até o meio aqui. Aqui a gente tem então 1 metro, 1 metro e 1 metro. Aqui 1, né? Aqui 1 e aqui 1. Ok. Para achar as nossas reações internas, então, nós vamos determinar aqui, calcular aqui, fazer um somatório, né? A gente pode fazer um somatório de momentos em A aqui, já de lei aí, né? A gente fazendo isso desde o início do curso de resistência de materiais. Percebam que essas equações da estática, da mecânica e da isostática, né? A gente precisa delas o tempo inteiro. Inclusive, aqui é a parte lá da isostática, essa parte de determinação dos esforços internos, né? A gente vai ter 80 girando no sentido horário aqui negativo, então menos 80 vezes 1, né? Mais BY girando no sentido anti-horário positivo, então mais 2BY, braço de alavanca, 2BY. Menos 60 vezes o braço de alavanca, que é 3, menos 60 vezes 3. Isso é igual a 0. Daqui a gente vai tirar então que BY vale quanto, né? Só fazer essa continha aqui, passa para o outro lado, fica positivo e divide por 2. Então vai ficar 80 mais 180 aqui, dividido por 2 na calculadora, vai dar BY igual a 130 kN. 130 kN. E quanto que vale o AY então? Fazendo o somatório de forças em Y agora, né? Somatório de forças em Y é igual a 0. A gente vai ter então que o nosso AY, né? Menos 80, mais BY que vale 130, menos 60 é igual a 0. Essa conta aqui vai dar então
menos 80, mais 130, menos 60, deu menos 10, vai para o outro lado positivo, 10 kN. Ok, então a gente agora já tem as duas reações de apoio. Mas eu preciso descobrir os esforços solicitantes internos, os momentos máximos, por quê? Porque ele quer a tensão de flexão máxima que age nessa peça, né? Não é isso que ele quer? E a tensão de flexão máxima ela vai agir na seção onde nós temos o momento fletor máximo, né? Onde nós temos o momento fletor máximo. Por quê? Né? A gente tinha lá a nossa fórmula, né? Que a tensão atuante não era o momento vezes a distância aqui, dividida pela inércia, né? Não era isso? A nossa formulazinha. Então, nesse caso, né? Nesse nosso caso aí, a gente vai ter, então, que quanto maior o momento, maior a tensão. Então, a gente quer o momento máximo nessa peça. Então, vamos lá, né? Vamos descobrir esse danado aqui, como é que ele tá. Como que a gente vai descobrir isso? A gente pode fazer alguns cortes, tá? Alguns cortes e analisar. Igual lá a gente fazer lá em isostática. A gente pode fazer aqui, ó, uma seção aqui, ó. Uma seção 1 aqui. E aqui uma seção 2, tá? Fazer um corte 2 aqui. Seção 1, seção 2, ok? Beleza, deixa eu só organizar aqui essa nossa folha. Deixa eu ver se eu consigo ter espaço aqui embaixo. Vou só fazer uma divisãozinha aqui para ficar mais organizado possível, né? Vamos lá então. Opa! Primeira coisa, então vamos analisar a seção 1, né? Então eu coloquei 1 aqui. Então eu vou colocar aqui, vou colocar até em vermelho, ó, 2 seções. E aí vem 2.1, seção 1, aqui. O que tem na nossa seção 1? A gente tem x variando aqui, ó. Seção 1, ela vem daqui até aqui, ó. O nosso x, porque aqui é onde eu tenho mudança. A gente sempre faz seções variando onde a gente tem mudança de carga, mudança onde tem uma reação de apoio a mais ou uma carga a mais. Como daqui até aqui é constante, a gente tem uma seção, essa primeira seção variando com x variando de 0 até 2, tá? Então aqui, ó, 0, a nossa seção ela vai de 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 2 aqui, tá? E aí eu vou fazer a representação dessa nossa seçãozinha aqui, então. Como que vai ficar ela aqui, ó? A gente vai ter essa seção, tá? Aqui onde a gente passou o corte, né? A gente tem aqui, então, a carga aqui, que é de 40, né? Por metro aqui. A gente tem a nossa reação de apoio que a gente já achou aqui, que é o AY que vale 10, né? Essa distância aqui, daqui até onde a gente faz o corte, é uma distância genérica, não é? Que vale x, ok? A gente tem aqui uma força resultante aqui, né? Esses 40 tá agindo ao longo de x. Então, a força resultante aqui, ó, ela vale quanto? Ela vale 40 vezes x. De forma que, quando x valer 2 metros, vai dar os 80 que a gente tem aqui. Mas eu estou analisando por um x qualquer. Se x valer 1 metro, vai valer metade, né? Então, por isso que a gente representa assim. Daqui, nós temos os esforços solicitantes saindo, né? A gente tem esforço normal, a gente tem esforço cortante, e a gente tem aqui momento fletor, ok? Beleza, se aqui está bem no meio, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui, ele vale quanto? Ele vale x sobre 2, certo? Então é isso que a gente tem para analisar de início aqui, beleza? E agora, o que eu faço? Agora a gente faz somatório, né? Somatório normal, pode ser somatório de momentos e depois somatório de forças, tá? Se nós fizermos aqui um somatório de momentos, tá? Somatório, vou colocar de cá aqui, de momentos na seção 1 é igual a 0, né? Considerando o sentido anti-horário positivo, tá? Sempre coloco assim, indico. A gente vai ter o quê? Esse 10 girando no sentido horário, então negativo, então vai ficar
menos 10 vezes x, né, que é o braço de alavanca, mais 40x, que é a carga, vezes o braço de alavanca, que é esse x sobre 2 aqui, mais o M1, isso é igual a zero. Perfeito? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, só para não ficar tumultuado. Aí, um pouquinho para cá. Beleza. Então daqui a gente tira então, que é, o momento é esse aqui, né, o esforço interno. Então o nosso momento interno aqui, vou jogar tudo para o outro lado, né? Vai ficar 10x positivo, nosso M1, né? Colocar aqui, 10x, 40 vezes x, x ao quadrado, né? 40x ao quadrado dividido por 2, 20x ao quadrado. Vai para o outro lado negativo, então menos 20x. Aqui é x1, né? x1 ao quadrado. Esse é o valor do momento fletor, então, a equação do momento fletor nesse primeiro trecho. A gente pode trabalhar também com a equação do esforço cortante, fazendo um somatório de forças em y, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui, ó. Deixa eu diminuir isso um pouco aqui. Essa equação aqui, eu vou até apagar ela agora, não vou precisar dela agora não, tá? Então deixa aqui, para eu poder continuar. Então agora, fazendo somatório de forças em y, é igual a zero, que é para o nosso esforço cortante, o que a gente vai ter? A gente vai ter 10 para cima, menos 40x para baixo e v está para baixo, negativo. Então, vai ficar aqui 10, né? 10 menos 40x menos v é igual a zero. Passa v para o outro lado, então aqui o nosso esforço cortante, vai ficar 10 menos 40x. Isso, V1, né? Isso para o nosso primeiro trecho, para x variando de quê? X variando de 0 até 2 metros, ok? Então é isso que a gente tem aí, tá? Beleza. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai analisar a nossa segunda seção. Corro lá a equação do momento para essa segunda parte aqui, tá? Para essa segunda parte aqui. É isso que a gente vai fazer nesse momento, beleza? Bom, pessoal, então agora, né, analisando a seção 2, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter a seção nesse trecho aqui, tá? E aí, normalmente a gente que escolhe, né? Se eu quero olhar para a direita ou para a esquerda, a gente sempre olha para o lado que a gente tem menos coisas, né? Menos cargas, menos reações. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer um corte, vai olhar esse trecho aqui, ao invés de olhar tudo que está para trás, porque fica mais fácil, né? Então, como vai ficar isso aqui, né? Vou fazer nossa mini viga aqui, pedacinho da viga. Tá? Bom, aqui tá onde cortou, né? Aqui de novo a gente tem esforço normal. Agora inverteu o lado, então agora o meu esforço cortante está para cima e aqui o momento fletor interno, né? E essa distância aqui, ela é o quê? Ela é tudo, né? Ela é tudo menos um pedacinho que é x, que é essa dimensão aqui. Com o nosso x agora, ele está variando de 2 até 3. E eu começo a contar a partir de uma parte aqui. Então, essa distânciazinha aqui, ó, quando a gente está olhando para a direita, é tudo menos x. Vai dar o que aqui? Vai dar, o comprimento total é 3, então vai ficar 3 menos x. E nós temos a carga aqui, né, nessa ponta, atuando aqui, igual a 60, perfeito? E nós vamos agora, então, fazer brincadeira aqui, né, fazer somatório de esforços aqui, ok? Então, vamos lá, né? Fazendo aqui, ó, um somatório de momentos, agora na seção 2, né? Considerando que anti-horário é positivo, a gente vai ter o quê? Essa carga de 60 vezes esse braço de alavanca, tirando o sentido horário aqui, então negativo, então vai ficar menos 60 vezes a distância que é 3 menos x, já que o x é variável, menos aqui agora o momento no sentido anti-horário, sentido horário negativo, né? Então menos m é igual a zero.
Daqui a gente tira então que o momento vai passar para o outro lado, 60 vezes 3, 180 positivo. Na verdade não, na verdade esse M vai para o outro lado positivo, né? Então vai ficar... aqui vai ficar 60 vezes, menos 60 vezes x, vezes menos x vai ficar 60x, né? Então 60x menos 60 vezes 3, 180. Aqui é o momento 2, perfeito? E a gente pode aqui ainda fazer o somatório de forças em y, né? Para achar a equação do esforço cortante. O somatório de forças em y vai ficar, agora o v está para cima, né? Então vai ficar v só tem de carga 60, v menos 60 é igual a zero. Então nosso esforço cortante aqui é igual a 60 kN, então ele é constante nesse trecho, tá? Beleza. Então eu tenho as equações dos dois trechos, mas e aí, para a gente saber qual que é o valor do momento máximo, né? Nosso momento máximo aqui na nossa seção. É o seguinte, né? Nesse segundo trecho aqui o nosso cortante ele é constante, tá? E no primeiro trecho ele é variável. O nosso momento fletor, o máximo momento fletor que a gente vai ter aqui, positivo, ele ocorre onde o diagrama de esforço cortante é nulo, né? Lembram lá daquela relaçãozinha, né? A gente tinha lá, aqui, ó, vamos botar dois diagramas aqui, ó. Olha, pensando numa viga biapoiada, né? Como é que é o diagrama de aumento fletor dela? Ele é assim, né? E como é que é o diagrama de esforço cortante? Uma viga biapoiada com carga distribuída. Ele é assim, né? Então, onde aqui o nosso V é igual a zero, a gente tem o ponto de momento máximo aqui. Acredito que todo mundo se recorda disso, né? Beleza, então como que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só apagar aqui. Opa. Vamos lá. Vou até escrever aqui, ó. Botar outra cor. A gente precisa calcular esse momento máximo. Calcular M máximo. De forma que a gente sabe aqui, deixa eu só organizar aqui. De forma que a gente sabe que ele ocorre no ponto. Quero economizar espaço para escrever aqui em cima. No ponto em que V cortante é igual a zero. Opa! É igual a zero. Beleza. Então aqui, ó, da nossa seção 1, então, da seção 1, a gente tinha que a equação do cortante, V é igual a 10 menos 40x. Se eu quero saber onde isso aqui vale zero, é igual a essa equação a zero, a gente acha um valor de x. Então vai ficar, aqui vai ficar o seguinte, 10 menos 40x, né? É igual a zero, ok? Nesse caso aqui, então, x vai ser 10, menos 10 dividido por menos 40, vai dar 0,25 metros. Então, 0,25 metros, ok? Beleza, então o nosso momento máximo aqui, ó, ele vai ser do momento onde x foi igual a 0,25. Por quê? Porque o cortante é nulo. Então aqui o nosso, vou até escrever aqui, o M máximo vai ser a equação do nosso momento fletor. Opa, esse eu queria não. A equação do momento fletor, 10x menos 20x ao quadrado, que x é esse? O 0,25, que é onde o cortante é nulo. Tá? É 10 mesmo, não é negativo não, é 10. Então vai ficar 10 vezes 0,25, que é o que eu acabei de encontrar, o valor de x, menos 20 vezes 0,25 ao quadrado. Então, nesse primeiro trecho, o nosso momento máximo, ele é igual a quanto? Ele é igual a, essa conta aqui, não sei quanto que dá. Vamos lá, 10 vezes 0,25 menos 20 vezes 0,25 ao quadrado. Igual a 1,25
kN vezes metro. Perfeito? Ok. Agora, o que a gente tem que encontrar, né? Esse é o momento mais positivo aqui no nosso primeiro vão, tá? A gente precisa encontrar um momento mínimo máximo, porque olha só, a nossa viga a gente tem um trecho em balanço, né? A gente tem um trecho em balanço. Só olhando aqui, a gente sabe lá da isostática lá que o jeitão do diagrama de momento fletor desse treco aqui vai ser algo mais ou menos assim, ó, tá? Onde eu tenho região em balanço, eu tenho momento fletor negativo, tá? E a gente precisa encontrar a magnitude desse esforço, então, tá? Como ele vai ocorrer bem aqui em cima do apoio B, né? Porque eu tenho um balanço aqui. Então, aqui em cima é onde x vale 2 metros, tá? X vale 2 metros. Então, vamos lá. Deixa eu só escrever aqui, ó. Cálculo do momento mínimo. Momento mínimo, ele ocorre, então, onde o nosso cortante ele é máximo aqui. Sempre o inverso, né? No caso de viga, que eu tenho um apoio aqui, né? Nessa regiãozinha aqui, né? Se a gente pensar naquela viga biapoiada, né? A gente tinha essa configuração aqui, onde o momento aqui é zero, a gente tem o nosso V máximo aqui, né? Essas situações. Beleza. E aí onde o nosso V é máximo? Nosso V é máximo, né? Bem aqui em x igual a 2 metros, né? Se eu jogar nessa primeira equação aqui de cortante, né? X igual a 2, vai ficar 10 menos 40 vezes 2. Aqui. Nesse ponto aqui. Pera aí. Na verdade, a gente encontrou aqui que o esforço cortante aqui, logo após aqui em cima desse apoio aqui, né? Na verdade, ele é de 60 kN, né? Essa equação aqui, na verdade, eu acabei escrevendo errado, né? Vocês concordam comigo que aqui não é até x menor ou igual a 2, é x menor do que 2, tá? Por quê? Porque, olha só, quando a gente se eu fizesse um corte exatamente aqui, eu teria um corte imediatamente antes, tá? Um centésimozinho antes, né? Um infinitesimal, e depois o corte já passaria a existir essa reação de apoio aqui. Então, na verdade, aqui é 0 menor ou igual a x menor do que 2, e depois a outra equação que vale de 2 até o final, né? E a gente achou aqui que o valor do esforço cortante, ele é aqui um valor constante, né? Então, vamos lá. O nosso cortante aqui, o nosso momento mínimo, ele vai atuar bem em cima desse apoio aqui, que é onde x vale 2 metros, tá? A gente pode substituir nas equações. Qual é a equação? Faz ou nessa, tem que dar a mesma coisa, tá? Vai gerar uma descontinuidade, não vai ter uma descontinuidade, né? O diagrama, ele é contínuo, né? Ele sobe e desce, então, tanto faz o lado que a gente vai analisar, tá? E, na verdade, cada um pode fazer da forma que achar melhor, né? Às vezes tem gente que vai preferir fazer um corte bem aqui, outro corte aqui no meio, outro corte bem aqui antes e imediatamente depois, tá? Tanto faz se vocês vão fazer isso aqui por equação ou fazendo as seções, tá? Vai ter que dar a mesma coisa. Então vamos lá, para x igual a 2 aqui, ó. Para x igual a 2, quanto que vale aqui o nosso momento, né? O momento vai ser, deixa eu só substituir em qualquer uma dessas expressões aqui, pode ser nessa M2 aqui mesmo, 60 vezes 2, 120, menos 180, menos 60. Estou substituindo o x nessa equação aqui, tá? Então, deu menos 60 kN vezes metros. Aí, se eu jogasse na outra, ia dar a mesma coisa, tá? Ia ficar 10 vezes 2, menos 20 vezes 2 ao quadrado aqui, menos 60. Beleza, então a gente já pode aqui, ó, montar o diagraminha de momento fletor dessa nossa peça aqui, né? Olha só.
como que fica esse diagrama? Aqui está os nossos apoios, né? Aqui, exatamente em x igual a 0,25 aqui, ó, um ponto aqui, 0,25, ocorre o nosso momento máximo, né? Que é de quanto? De 1,25, que a gente tinha calculado, né? Bem aqui em cima do apoio tem um momento negativo de menos 60. E aqui a gente sabe que é uma parábolazinha, né? E aqui desce no final da ponta do balanço, é nulo. Ok, então aqui é positivo, aqui é negativo. E agora, qual o momento que nós vamos usar para determinar as tensões de flexão, a tensão de flexão que atua? É o maior momento, na verdade, em módulo, tá? Na verdade, em módulo. Então, o esforço que a gente vai usar aqui para determinar é o nosso momento aqui em módulo, tá? Que é o M máximo, mas não é que é o máximo é positivo, é o máximo em módulo, tá? Que é o 60 aqui, ó. Porque ele é o de maior magnitude. Se nós pensarmos, né, esse diagrama aqui, deixa eu só colocar aqui que ele está em kilonewton vezes metro, né? Se a gente for parar para analisar, né, como é que é a nossa seção transversal? A nossa seção transversal, ela é um T de cabeça para baixo, né? É isso daqui. Olha só. Então, o momento positivo, né? Pensa aqui. Espera aí. O momento positivo de 1,25, ele está nessa posição, então ele vai comprimir as fibras de cima, então vai ter tensão de compressão aqui em cima, né? Só que ele tem uma magnitude muito pequenininha. Então, na verdade, o momento que vai causar mais tensão aqui, né? Porque a gente viu que a fórmula da tensão, quanto maior o momento, maior a tensão, né? Só a gente vai ter aqui uma linha neutra em algum lugar que a gente vai calcular. E a gente vai ter aqui, então, o nosso momento aqui atuando, tá? Esse momento aqui, ó, de 60 nesse sentido, de forma que, como ele está flexionando de forma inversa, né? Aqui em cima a gente vai ter tensões de tração e aqui embaixo tensões de compressão. Por quê? Porque está comprimindo essa parte de baixo, tá? Beleza. Então é esse o valor do momento que a gente vai usar lá na fórmula. O que mais que a gente precisa agora? A gente precisa das propriedades geométricas, né, da nossa seção transversal. No caso, a gente precisa do centroide, né, do centro geométrico e também da nossa inércia. Então, a gente vai ter que calcular isso agora. Bom, pessoal, então já só dei uma adiantada aqui, né? Cálculo aqui do centroide, propriedades geométricas. Vamos lá. Vai calcular o centroide aqui onde passa. Então a gente entende, né, que quando a peça é simétrica, né, em relação ao eixo aqui, o eixo Y, né, que seria esse eixo que passa aqui no meio, tá? O centroide, né, o centroide, na verdade, peça matéria que ele coincide com a posição da linha neutra, onde os esforços são nulos, né? Então a gente vai achar a posição do centroide, do centro geométrico aqui em Y, né? Em X não vai ser necessário. Quando a gente for trabalhar lá na frente com flexão assimétrica, né? Onde eu não tenho peça sem eixo de simetria, com dois momentos atuando, a gente vai precisar. Mas aqui então, nossa peça tem um eixo de simetria, ela vai sofrer flexão em torno aqui do eixo aqui. A gente precisa só do centroide em Y. E aí eu já substituí aqui, ó, os valores, né? Porque ele falou pra gente aqui que a gente tem o valor de A, etc e tal, que A vale 180, né? Então, eu só substituí os valores aqui, coloquei os valores já numéricos certinhos, beleza? Ok, então. Então, primeiro, eu já montei a tabela aqui, né? Eu sempre gosto, por mais pequeno que seja a estrutura, a seção, eu gosto de montar essa tabela para manter uma certa organização, mas quem quiser fazer direto, pode fazer direto também, não tem problema nenhum, né? A gente sabe aqui, ó, que o que vai ser o centroide, né? O centroide, né, o Y barra, nosso Y barra vai ser o somatório dos Y barra vezes a área dividido aqui pelo somatório das áreas, né? Então, a nossa seção T, eu dividi ela em duas figuras conhecidas, retangulares aqui. Primeira seção, então, parte 1, qual que é a área? A área é 120 vezes 90, certo? Então, 120 vezes 90, que dá 10.800. Então, coloco aqui, 10.800. A figura 2, 180, a área vezes 60, certo? Peraí. 180 vezes 60, que deu também 10.800. O somatório disso daqui, né, só para colocar aqui então,
21.600. O Y barra, até chegou a cortar aqui quando eu fiz a tabela, o Y barra aqui, que é o centroide de cada figura, né? Onde fica o centroide de um retângulo? É bem no meio dele, né? Se a gente pensar numa figura isolada aqui, aqui em Y, ó, é aqui, ó, H sobre 2 e aqui embaixo H sobre 2, ok? Então aqui, na figura 1, o que a gente vai ter? O centroide dela vai ser o quê? Vai ser 120 dividido por 2, só que olha só, meu eixo aqui, ó, a gente sempre estabelece um eixo de origem, né, que parte daqui. O eixo Y, então, vou ter 60, né? O centroide da peça como um todo, esse eixo eu coloco onde eu quiser, tá? Poderia ser aqui no meio, enfim. É a partir dele que a gente estabelece o centroide. Como eu coloquei ele aqui nesse pontinho aqui, a origem, a gente vai subir 60 mais metade de 120. 60 mais 60, né? 60 mais 60. Que vai dar, então, 120 milímetros. E o centroide da figura 2 é o quê? Só metade da altura aqui, né? Passando bem por aqui assim. Que vale, então, 30, perfeito? Aqui é Y barra vezes a área, né? Então, na figura 1, 10.800 vezes 120. Que deu um trambolhão aqui que eu não sei nem se vai caber. 1, 2, 9, 6, 0, 0, 0. E aqui embaixo, essa multiplicação deu 3, 2, 4, 0, 0, 24 mil. Somando isso daqui, então, vai dar 1, 6, 2, 0, 0, 0, 0. Ok? Então, aqui o nosso Y barra, né? Nosso Y barra, que é o centroide aqui, vai ser esse somatório do Y barra vezes a área, que está aqui, que é 1, 6, 2, 0, 0, 0, 0, dividido pelo somatório das áreas, que é 21.600. Isso aqui vai dar, então, 75 milímetros, tá? Então, o nosso centroide, da forma que a gente desenhou a nossa figura aqui, ele vai estar aqui, ó, que tá os nossos eixos, né? Aqui a gente tem a nossa figura, tá? Vamos desenhar só ela aqui, ó. Mais ou menos aqui. E o nosso centroide, então, ele tá aqui, ó. A linha neutra, né? 75, ok? Depois de calcular, então, o centroide, nós precisamos determinar o que agora? A inércia, né? Que é o que de fato vai entrar na nossa expressão lá para o cálculo, na nossa expressão para o cálculo da tensão, e aí é a inércia que a gente vai calcular agora. Bom, então, a gente vai partir agora para o cálculo da inércia, né? Inércia e a inércia em x. Ah, professor, mas por que a inércia em x se a gente calculou aqui o centroide em y? Porque a gente calcula a inércia em torno do eixo ao qual o nosso momento, o nosso esforço atuante tende a girar a nossa peça, tá? Então, ó, olha só, já que é uma seção retangular, tá? Mesmo, só para explicar isso. Se a gente tem aqui, ó, um momento, por exemplo, um momento atuando nesse formato aqui, né, ó, um momento aqui, o que ele tende a fazer? Ele tende a comprimir as fibras superiores e tracionar as fibras inferiores em torno aqui de um eixo, que é o eixo X, ok? Por isso que a gente analisa, então, a inércia em X, tá? Esse momento, ele atua em torno do eixo X, tá? Então, é a rigidez aqui, a inércia que a gente quer, a maior ou menor dificuldade de rotacionar esse elemento em torno de um eixo. Que eixo é esse? É o eixo X, ok? Beleza, então vamos calcular essa nossa inércia aqui, né, pelo teorema dos eixos paralelos, lá da mecânica. Ix é igual a ix' mais a dy ao quadrado, tá? Então, da mesma forma que a gente dividiu a nossa figura, já está dividida aqui em cima em duas partes, a gente vai calcular duas inércias, tá? Inércia 1, inércia 2 e a inércia total é a somatório, tá? Então, a nossa inércia 1 aqui, ó, vai ser a ix', que é o quê? Base BH ao cubo sobre 12, peça 1. A base é 90, a altura é 120, tá? Então, vai ser 90 vezes 120 ao cubo aqui sobre 12, mais a área dessa nossa figura, que a gente já tem tabelado aqui, 10.800,
vezes aqui dy ao quadrado. O que é esse dy ao quadrado? É a distância, então, do centroide geral da peça, que é esse 75 que nós calculamos, até o centroide da peça que eu estou analisando. No caso, a primeira peça, o centroide dela é 120, então é 120 menos 75, ou 75 menos 120. Essa distância é em módulo, porque vai estar ao quadrado, né? Então, tanto faz. Então, beleza. Então, a dy ao quadrado vai ser, então, 75, que é a distância do centroide total da figura, menos o centroide aqui da peça, tá? Do elemento, que é o elemento 1 no caso, 120 ao quadrado, tá? Resolvendo essa continha aqui, vai dar então essa conta toda aí, 75 menos 75 menos 120, eleva isso ao quadrado, vezes 10.800, mais 90 vezes 120 ao cubo dividido por 12, 34,83 vezes 10 à sexta, e a unidade aqui, milímetros a quarta, inércia, tá? E o I2? A inércia 2 é a peça de baixo aqui. Agora a base é 180, vezes a altura ao cubo, que é 60. Só consertar. Dividido aqui por 12, mais a área da peça 2, que também é 10.800, por mera coincidência, tá? Vezes dy ao quadrado. O que é o dy? A distância do centroide da peça, 75. Centroide geral, menos o centroide da nossa peça aqui, que é 30. Isso ao quadrado. Essa conta vai dar, então, 75 menos 30 eleva ao quadrado, vezes 10.800, mais 180 vezes 60 ao cubo dividido por 12. Essa conta nos dá, então, 25,11 vezes 10 à sexta milímetro a quarta. Ok. Então, o centroide, a inércia total aqui, a nossa inércia total, é igual a inércia 1 mais a inércia 2, que vai dar, então, somar aqui, vai dar 59,94 vezes 10 à sexta milímetros, que é um vezes, não é o menos, tá? Uma bolinha, milímetros a quarta, tá? Opa, então tem a inércia, tenho o centroide, né? Tem tudinho. Já pode então partir para o cálculo da nossa tensão, tá? O cálculo da nossa tensão. E aí, vamos partir então para esse cálculo aqui, tá? Vamos lá, então 4. Vamos para o cálculo da tensão máxima, tá? Beleza. Então a nossa tensão máxima, né? Ela é o quê? Ela é o nosso momento. Que momento? O momento máximo. Vezes 1C. Ah, mas não era Y? Sim, é Y quando a gente quer analisar. Por exemplo, eu tenho uma seção, vamos pensar que eu tenho essa seção I aqui, tá? Só uma análise. E eu quero analisar a tensão nesse ponto aqui, específico. Aí eu uso o I, que é a distância do centroide até aqui. Como é a tensão máxima, o C ele é o quê? Ele é a distância do centroide até a fibra mais afastada, tá? Porque a gente sabe, a gente estudou, a gente analisou o gráfico, né, os gráficos, que a tensão de flexão, ela é máxima aqui nos extremos da nossa peça, tá? E mínima aqui, 0, na posição da linha neutra. Então, para a tensão máxima, eu posso calcular essa distância C, que é a distância do nosso centroide até a distância mais afastada da nossa peça, tá? Então, vamos lá. Só para a gente escrever aqui, vou escrever e a gente faz a análise, então, dentro aqui da nossa seção transversal, ok? A inércia já temos, né?
O que vai ser essa distância C, né? Deixa eu ver se tem espaço suficiente aqui. O que vai ser essa distância C? A nossa peça, né, ela é uma peça que ela é a peça, ela é assim, né? Tzinho invertido aqui. O nosso centroide, ele tá, o Y tá por aqui, né? Aqui, né? Que é 75. Então, essa distância aqui é 75. Talvez ela possa ser o C ou não. Por quê? Porque eu preciso saber quanto que é essa distância daqui até aqui em cima, tá? Beleza. A nossa peça, ela tinha uma altura total de quanto? 60 mais 120, 180. Então, essa altura aqui, ela é 180 menos 75. 180 menos 75, 105, ok? O C, ele é a distância até a face mais externa. Seja ela da face comprimida ou da face tracionada. Por quê? Aqui no nosso caso o momento está atuando... o nosso momento, na verdade, né? Para o nosso momento máximo é aquele momento negativo. Então está atuando assim, certo? Se ele está atuando assim, ele está comprimindo essa parte aqui onde eu vou achurar agora, tá? Está comprimindo toda essa parte aqui. E essa parte aqui agora onde eu vou fazer pontinhos em vermelho está sendo tracionado, tá? Então vou só escrever aqui, eu vou até puxar para ficar. Aqui é compressão. E aqui em cima é tração. Tá? Então, como a maior distância que a gente tem aqui é essa, né, 105, a gente vai usar ela aqui, sabendo então que a nossa tensão ela vai ser de tração. Tá? Aqui embaixo, se a gente usar no lugar de ser essa distância de 75 milímetros, a gente vai obter uma tensão de compressão aqui nessa face aqui, ó, nessa face aqui, mas que não vai ser a máxima, tá? Por quê? Porque aqui em cima tem uma distância maior. Então, a nossa tensão máxima aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser o nosso 60 kN, né? 60 kN passando para newtons, 10, ó. É 60 vezes 10 ao cubo, vezes C, né? Que é 105 milímetros. Vou passar para metro já, para a gente trabalhar com a unidade certinha. Então, 0,105 para sair em newton por metro quadrado. Dividido pela inércia. O que é a inércia? A inércia é 59,94 vezes 10 a sexta, só que está milímetros a quarta. Para passar para metro a quarta, eu multiplico então por 10 a menos 12, tá? Conversão, aquela escadinha de conversão que a gente tem, se vocês observarem, vai dar isso. Então, a nossa tensão máxima, ela vai valer, então, é o resultado dessa conta aí, ó. Fazendo aqui na calculadora, vai dar 105, minhas contas aqui, 105,1 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado, que é então newton vezes 10 a sexta newton é MPa, né? Então 105,1 megapascal, sendo portanto uma tensão de tração. Alguns exercícios podem pedir, por exemplo, qual que é a tensão de tração máxima e de compressão. Eu teria que calcular de compressão substituindo aqui no lugar do C essa distância, né? Usar daqui a outra fórmula. M aqui no lugar do C seria Y, né? E a gente faria. Ou em qualquer outro ponto aqui desse nosso elemento também. Eu poderia pedir a tensão em qualquer outro ponto e a gente calcularia com base na distância. Como foi a máxima até a fibra mais externa, porque a gente sabe que a tensão de flexão ela é máxima nos nossos extremos, tá? Então, só para a gente fazer aqui uma breve análise, né, como que ficaria a distribuição de tensão nesse nosso corpo aqui, nesse nosso elemento, né? Supondo que a gente está fazendo uma análise de seção transversal aqui, ó, tá? Seção T invertido, estou olhando ele de lado, né? Então, aqui embaixo tem aquela parte do T e aqui em cima, tá? Vou até achurar aqui, que é aquela partezinha do T. Aqui a gente tem, então, o nosso centroide passando em algum ponto aqui, né? Certo? Aqui eu tenho, ó, aqui a gente tem aquelas duas distâncias. Aqui é o nosso C, igual a 105. Aqui é o nosso Y, igual a 75. E a tensão atuante, ela é então aqui em cima de tração, né? Então aqui está saindo para fora. Com um valor máximo que a gente achou de 105,1.
ela desce aqui ó, até chegar aqui na linha neutra onde vai ser zero, então aqui continua tendo esforço de tração. E depois esses esforços aqui, ó, que eu não sei que valor que é que a gente não calculou, já muda a inversão da setinha, porque aqui embaixo a gente já tem aqui região de compressão. Esse valor, se eu quiser calcular, é só substituir ele na fórmula para achar. Beleza, galera? Então, exercício aí bem bacaninha, bem legal, né? Só recapitular aqui então, como eu gosto de fazer sempre, né? Exercício aqui bem legal, envolvendo conhecimentos aí de diversas áreas do nosso curso, né? Primeira coisa, ele deu uma viga, né? Ele pedia tensão máxima, então ele deu uma viga com carregamentos. Nós descobrimos então as reações de apoio, a partir disso nós descobrimos os momentos, os esforços solicitantes internos, né? Esforço interno, momento fletor, máximo e mínimo aqui, então fizemos todos esses procedimentos, analisando as seções e tal, para entrar no diagrama de momento fletor. Achou o diagrama de momento fletor? Como ele queria tensão máxima, nós pegamos o momento máximo, lembrando que esse momento máximo aqui é em módulo, tá? É a maior magnitude que a gente tem. Ok, a partir disso, calculamos então as propriedades geométricas, centroide e inércia, né? Para chegar na fórmula aqui da flexão, para a gente poder achar esse esforço máximo, tá, galera? Então, espero que vocês tenham gostado desse exercício, bem legal, bem bacaninha. Valeu aí, espero que tenham entendido. Até a próxima. Um abraço.